Sabe que eu teve um colega seu, doutor, que foi assim, fantástico. Né? Então cite o nome. Esses casos tem que ser valorizados. O doutor Bruno, pediatra. Eu cheguei depois de tantas tentativas e de eu já ter percebido que estava causando mal para minha filha, ela já estava com 9 para 10 meses aí, e ter rodado tantos consultórios, eu encontrei um pediatra e falei, bom, independente da alergia que ela tem, eu preciso de um pediatra que faça o acompanhamento da minha filha, o crescimento. Eu tinha a Amanda também, né, que nessa época estava com 3 anos, e escuta, eu preciso de pediatra para cuidar delas, né, para acompanhar a evolução do bebê, delas como criança e tudo mais. Então resolvi superar tudo isso e bola pra frente, e eu não vou mais tocar nesse assunto, discutir esse assunto com os profissionais, mas eu preciso de um pediatra. Aí me indicaram o Dr. Bruno, ele é ali de São Caetano, ele inclusive é professor da Unifesp, é um moleque, que é mais novo do que eu, assim, aparenta ser um moleque mesmo. A hora que ele abriu a porta do consultório... E é interessante que hoje você tem uma carência de pediatria na área da pediatria. Você tem, os profissionais vão para outras áreas, e a pediatria é uma área assim que foi meio abandonada um tempo atrás. Eu não tinha noção disso. Então, quando o colega ele se empenha nessa área, realmente é por amor ao que está fazendo. E não é também gostar de criança. E também eu odeio também essas pessoas, eu vou fazer veterinária porque eu adoro cachorrinho. Eu adoro criança. Não, parou, entendeu? Você tem que o seu talento, a sua tendência. Eu falo que, e principalmente, pediatria, gerontologia, tá? Você tem que ter, acho que todo profissional de saúde tem que ter um DNA do cuidado dentro dele. Tem que ter esse talento. Mas estas áreas, porque vai conviver com um outro grupo de pessoas que está cercando esse indivíduo doente, que é a família. Então ele tem que ter um preparo para a família. Se ele não tiver esse olhar, aí vai fazer cirurgia. E você vê um moleque, né, como eu estava dizendo, com uma sensibilidade dessa, porque ele teve esse olhar. Ele abriu a porta do consultório, veio consultório particular dele, né? Mas ele abriu a porta, ele veio na porta me receber, me estendeu a mão. O que te traz aqui? A pediatria ou a gastro? Eu, gastro? O senhor é gastro? Ele, eu sou gastropediatra. Eu falei, eu não acredito que eu vim parar num gastro sem querer, que eu nem imaginava, porque eu fui em tantos gastros, contar a história da Isabelle, e ele era um gastropediatra, eu não sabia. Aí contei toda a história pra ele. Eu falei, doutor, o que eu acho que causou a alergia da minha filha foi o feijão. E aí, eu vou voltar e contar a história do feijão, mas quando eu falei isso, ele falou, mãe, se você acha que é isso, quem sou eu para duvidar? Você que sabe o que causou alergia para sua filha. Não tem como eu falar que isso está certo ou está errado. Ninguém melhor do que você, que é mãe, para saber. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, casa comigo. Fiquei assim encantada por ele, porque eu não tinha tido esse respeito até então, né? Eu não tinha tido essa consideração até então. E eu vivi aquilo, eu me doei para aquilo, apesar de estar trabalhando todos os dias. A Isabelle ia comigo para a escola, para farmácia, né, para HMS todos os dias. Enfim, eu vivi aquela situação, né? Eu acordava e dormia, eu não bebia um copo de água que não fosse de uma garrafa lacrada na rua, né, na casa de ninguém, enfim, pelo medo de consumir alguma coisa que estivesse causando alergia para ela. Mas foi que com 8 meses eu estava amamentando, né, a Isabelle nesse esquema, eu já estava introduzindo algumas frutas para ela, mas ela praticamente não aceitava nada. E eu consumi feijão, né? Toda a minha alimentação era feita por mim na minha casa. E eu já tinha até trocado as panelas e as louças para não consumir nada que eu tivesse cozido ou preparado com os alergênicos, né? E bucha, enfim, tudo. E aí fiz feijão, era feijão preto. Era alho, sal, água e óleo de oliva extra virgem, né? Porque óleo de soja eu não consumia e os outros óleos eu tinha medo de estar contaminado com soja, então não consumia nenhum. E era o óleo de oliva extra virgem. Só, não tinha mais nada, não tinha um bacon, uma linguiça, nada que a gente coloca em feijão preto, né? Porque tudo isso estava contaminado.
Aliás, gente, vocês sabem que presunto tem leite? Bom, creme dental que eu falei tem leite. Tem tanta coisa que tem leite que a gente nem imagina. Vinho tem leite, cerveja tem leite. E aí, enfim, comi e ela piorou muito. E nessa época eu desconfiava da berinjela, do pimentão, de coisas que eu consumia que eu achava que era forte e que talvez estava piorando, né? Aí eu falei, nossa, ela piorou muito. Será que é o feijão? Feijão preto, né? Feijão preto é mais forte do que o outro, enfim. Demora mais pra cozinhar e tal. E aí resolvi tirar o feijão. 3 dias depois parou o sangramento e aí ela nunca mais teve sangramento. Então, né, já tinha tirado todas as outras coisas, leite, soja, glúten, ovo, enfim, eu fazia leite de inhame. Ou seja, você teve uma experiência pessoal, que a gente chama de case, case individual, né? Para te chamar a atenção, dá para se perceber, eu gosto desses testemunhos, porque a gente percebe o seguinte, que como a gente passa esses testemunhos, e muitas pessoas devem estar nos ouvindo, e às vezes ou conhecem, ou passaram por isso, ou conhecem pessoas assim, e vê como a gente fica às vezes tendo um problema, tentando buscar uma solução, e como é difícil na sociedade alguém que de repente só te fala o seguinte, quem sou eu para falar para você o caminho, sendo que você já tem um caminho. Existe na formação, infelizmente isso está se perdendo, e estou sendo um defensor para que isso volte, a aumentar a escuta do profissional, porque muitas vezes o profissional na área da saúde, ele dá ouvido, mas não dá escuta. Então não adianta você dar ouvido. Fala o que você tem, e o cara está pensando no carro que ele vai comprar. Então, se às vezes você percebe que a pessoa está ali praticamente ofertando para pessoas várias estratégias de cura, porque a doença conversa com o profissional. A doença conversa com você. Quando é um bebê, quem conversa com quem cuida do bebê que vai conversar com você. Né? O bebê daqui a pouco vai conversar, aí ele vai passar para você algumas coisas. Então, eu acho que você, ao falar isso, é muito interessante para ver, principalmente, e aí a gente vai avançar no segundo bloco, já preparo as pessoas para perguntas, aí ou mesmo para que a audiência, depois do nosso time, que nós vamos parar daqui a pouco para tomar uma água, o que te levou a se dedicar tão para buscar produtos de manipulação para essas pessoas, né? Exatamente. Quer dizer, e o quanto você valoriza isso. Então eu queria que você me falasse agora dessa parte, né? É isso aí. Em cima do seu case, tá? Como que eu vejo no meu preparo da entrevista, né? O como que vocês hoje na área da farmácia magistral, de manipulação, ela está na contramão da crise. Exatamente. Cada vez mais vocês estão ocupando, eu percebo que o mercado está abrindo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. É isso aí. Doutor, você falou da dor das pessoas quando elas vão procurar uma ajuda, né? Essa dor mesmo, de não se sentir escutada, né? E aí eu me senti assim, né? Não me senti escutada e não via caminhos, né? Eu, apesar de ser farmacêutica e proprietária de uma farmácia de manipulação, a gente procura empresas que possam te ajudar, as indústrias que podem te ajudar. Então a solução para a Isabelle era o tal leite, o leite de fórmula lá. Inclusive tem uma pergunta aqui, ó, que eu tô... vamos mandar as perguntas, pessoal, que eu estou organizando aqui para a coisa não ficar atropelada, que eu acho que é bom pelo assunto, tá? É do André Marques, do bairro Jardim, tá? Um abraço, André, pela pergunta e obrigado pela pergunta. Gostaria de saber se o leite que existe nesses produtos que a senhora falou afetam quem tem problema com lactose. Oi, André, ótima pergunta. Ele afeta, tá? Muitas vezes não é a proteína do leite, é a lactose. A lactose é o quê? A lactose é o açúcar do leite, né? É um dos açúcares do leite, é o açúcar mais presente no leite. E a proteína do leite é um alergênico e a lactose é uma substância, esse açúcar, que causa intolerância nas pessoas. Então tem pessoas que não têm uma enzima que destrói a lactose, né, metaboliza a lactose lá dentro do nosso organismo e digere ela. Então são coisas diferentes, mas ambos são derivados do leite, né? Então quando eu falo em leite, eu acabo falando em tudo, tanto em lactose quanto a proteína do leite.
No caso da Isabelle, tem uma sigla para isso que chama APLV, é alergia à proteína do leite de vaca. Mas tem os intolerantes à lactose também. Então, tanto a lactose quanto a proteína do leite, ela está em alimentos como presunto, salsicha, linguiça, salame. Todos esses embutidos, apesar de não serem queijo, a gente acha que isso está só no queijo, né? Eles têm a presença de proteína do leite e de lactose também. E aí foi por isso que eu resolvi atender esse público. Eu falei, poxa, eu tenho na HMS condição para atender as minhas necessidades pessoais. Eu precisava de creme dental, eu precisava de shampoo, eu precisava de condicionador, eu precisava do meu remédio para tratar o distúrbio da tireoide e eu posso fazer, né? Eu posso fazer. Mas aí a gente tem que enfrentar as dificuldades do mundo farmacêutico, né? O mundo farmacêutico, ele vai de contra a tudo isso, né? Porque ele não está preparado para isso. As drogas, a gente sabe que as drogas elas vêm para ajudar uma dificuldade, uma doença, mas em compensação ela acaba piorando outras, né? Usando o que você falou, que você veio da área de exatas, né? O mundo farmacêutico vive na área de exatas. Exatamente. Só que ele trabalha na área de biológicas. Onde a pessoa tem que ser olhada de forma individual. É isso mesmo. E ele julga todo mundo como um pacote grande. É isso mesmo. E o individual que procure outro. Você inverte essa lógica. Você, desde o primeiro princípio, pelo que eu vejo, você assim, cada cliente que entra no seu serviço é uma pessoa individualizada. Exatamente. É por essa lógica, né, que você Exatamente. tem. A farmácia de manipulação sempre foi isso pra mim, né? Tinha uma onda de remédios para emagrecer, e aí cada farmácia tinha uma formulinha, né? E aí todo mundo ia lá e comprava aquela formulinha exatamente igual. E eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, gente, mas a farmácia de manipulação não é isso. É a emagrecer também não é se basear naquela moça turbinada que aparece na televisão e tentar, ou mesmo shakes, né? O shake é bom para quem fez o shake, nem sempre para você é bom o shake. Exatamente. Então eu sempre quis ir, né, o contrário da indústria farmacêutica por conta disso, porque eu sempre defendi a individualização e achava que esse era o caminho. Mas hoje eu trabalho com a individualização da individualização, sabe? É muito mais específico, né? É porque a alergia, né, é um campo inclusive que a gente deve fazer um programa específico desse segmento. Ele assim, cada um tem processos alérgicos característicos, quase individuais. Exatamente. Né? E essa intensidade, né, uma vez eu já tive problema com uma das minhas filhas, a segunda, ela teve problema de intolerância. Né, que causava um endurecimento de fezes, né? Então no começo foi complicado mesmo. Até eu me lembro de uma cena que eu entrei, vou fazer um merchan aqui gratuito, num sonda para ver tudo que não tivesse lactose. Eu olhei aquilo e falei assim, se precisar disso minha filha vai morrer. Porque eu não vou ter dinheiro para manter isso aqui de jeito nenhum. E foi um negócio assim de louco. Então imagina o desespero de uma pessoa, só que o caso dela era muito leve. Então a gente conseguiu fazer todo uma terapia, né? A homeopatia às vezes favorece isso, a gente faz uma adequação daquele... Porque nós não somos bezerro. Exatamente. O leite de vaca é feito para o bezerro. Deixa eu contar uma particularidade. Na época que eu estava amamentando a Isabelle, que eu buscava as receitas, né? As opções que eu podia substituir o leite, eu falei, se eu fizesse um doce com o meu leite, alguém comeria? E aí perguntei pro meu marido, né? Eu falei, você comeria um doce feito com leite, o meu leite? Ele fez assim, nossa, Eca, que estranho. E aí perguntei para outras pessoas. E a reação de todos foi assim, nossa, que estranho. Ah, não sei, será? Mas por que o leite de vaca, né, de um outro ser, a gente aceita tão facilmente? E o nosso leite, o leite do ser humano, é tão discriminado e tão assim rejeitado, né?
Até tem uma prima que tava com problema no olho lá, tipo uma conjuntivite assim. Ela, Kai, empresta um pouquinho do seu leite pra eu pingar no meu olho, que eu ouvi falar que isso é bom pra tratar. E eu fui lá e coloquei o leite, né, numa colher, enfim, tirei do peito, coloquei na colher e ela pôs direto no olho. E aí eu olhei pra cara dela e falei, nossa, mas ela não tem nojo do meu leite, né? E até naquele momento, até eu tinha um certo, né, nojo, enfim, aflição, sei lá. Eu acho legal essa nossa, onde a gente conseguiu montar para as pessoas, nossos ouvintes estarem prestando atenção, né? Tá? Como um problema individualizado, certo? E não fez você ficar... porque a gente fala da palavra esperança, né? Você não ficou na palavra esperança de esperar. A sua palavra esperança para você foi correr atrás. Foi. Né? Foi ir atrás do negócio e tal. E de repente, não somente atrás de uma solução para o seu caso, como também proporcionar a pessoas que... formas não tão graves quanto a da tua filha, mas às vezes coisas mínimas, porque a gente abre um leque, né? Porque a pessoa tem vários níveis de alergia, várias coisas. Hoje a gente tem alergias respiratórias gravíssimas. Exatamente. Nós moramos, infelizmente, na região do ABC, tem muitos poluentes que fazem com que a pessoa desenvolva isso, e o quanto isso é necessário hoje em dia. E como a assistência farmacêutica, de uma forma geral, não dá um olhar individual à pessoa. E você, ao contrário, você... se propõe se coloca numa proposta dessa. Karina, a gente vai ter que fazer agora nosso intervalinho para tomar uma água, né? Muito bom. Então, por favor, e só lembrando as pessoas, mandem mais perguntas para o 98307-5598, repetindo 98307-5598. Mande sua pergunta por áudio, escrita, para a gente poder estar respondendo para vocês. E no segundo bloco a gente vai falar sobre, aí sim, certo? A farmácia de manipulação. Então indica a nossa música para o nosso amigo Zappa tocar. Vou puxar uma música que chama Trem Bala, que significou bastante pra gente no início aí na história da Isabelle. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Bonita a música. Dá até pra fazer a nenê dormir. Dá. Bem, então... A gente dormiu muito, ela dormiu muito no meu peito escutando essa música. Eu falo, Karina, que assim, cada um de vocês que vem aqui, que somos uma parte na minha vida muito importante, eu vou construindo um universo, né? E é engraçado como, repito, como isso está fazendo falta para as pessoas, né? Buscar informação, é tão simples hoje. E é engraçado que as pessoas andam no bolso com a informação. Antigamente tinha que recorrer ao Barça, né? Se eu fosse levar o material Barça, eu tinha que levar um livro da letra A para a escola. Hoje você leva a Barça no bolso e as pessoas não vão atrás da informação, né? Eu posso dizer que a informação em saúde, graças a Deus, desde 1988, com a reforma sanitária, se pretendia isso. E hoje em dia ela não está sendo aplicada. E nós estamos descobrindo podemos dizer um nicho de mercado, mas eu acho que não é nicho de mercado. É uma lacuna perigosa para a gente, talvez um dia, não ter que fazer o janeiro roxo. Conta comigo, doutor. Eu acho que esses são os nossos projetos que a gente está por aí. Bem, vamos lá, porque senão o tempo urge aí, a gente vai... vamos perder o nosso embalo aqui. Então, continuando a sua conversa, eu vi tua história, e aí você, na sua história, nesse caminhar, você se aproximou de um grupo. Fale desse grupo para nós. Isso aí. E esse grupo, essa aproximação tem tudo a ver com isso que o senhor está falando agora, doutor, sobre informação, né? Eu tenho uma gratidão pelo mundo vegano imensa, porque o que eles me deram foi informação. Na minha busca por alternativas na alimentação, né, para manter a amamentação materna e conseguir atender as minhas necessidades emocionais, pessoais, as vontades que eu tinha, né, eu fui na internet, óbvio, né, e a gente procura lá alternativas.
E esse segmento da alergia ele ainda não está muito difundido, isso foi 3 anos atrás, era menos ainda. E aí os blogs veganos, as páginas de veganos, é que traziam as informações que eu precisava. Então eles davam muitas dicas, muitas sugestões, né, de substituição. E muito daquilo era gratuito, a pessoa não fala aquilo porque ela está ganhando alguma coisa em troca. Não, o vegano, ele coloca informação à disposição daquilo que ele aprendeu, que ele descobriu, em troca de levar informação. Eu achava isso fantástico. E eu precisava retribuir essas pessoas. Eu tinha esse sentimento que eu tinha que retribuir tanta gratidão assim que eu adquiri em cima desse público vegano. E aí foi que eu resolvi estender a nossa produção aí de fórmulas para essas pessoas também. Assim como os alérgicos, os veganos eles também têm muita deficiência de empresas da área farmacêutica para atender as suas necessidades, né? Como eu disse, a indústria farmacêutica ela vai de total contrário ao veganismo, né? Eles fazem muitos testes em animais, né? Todos nós sabemos que as medicações são testadas em animais e contém derivados de animais também. E aí eu resolvi levar isso para os veganos também, para o mundo vegano, essa possibilidade de consumir produtos farmacêuticos sem a presença de derivados animal. É importante a gente agora nesse momento, talvez nossos ouvintes, né, a gente traduza a palavra vegano. O que é um vegano? Porque assim, o que eu ouço? Eu vou falar sempre o que me vem, e aí porque muitas pessoas lá me acabam como eu sou de falar o que vem. Muitas pessoas chamam o vegano do vegetariano radical. E onde está a maior preocupação quando você fala em atitude vegetariana e vida vegetariana? A gente se preocupa com a carga proteica que você tem necessidade e a falta de vitamina B12 normal em quem não consome carne de forma sabendo que as hemácias elas captam realmente o ferro de uma forma mais fácil quando você se alimenta de carne. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É isso aí. Bom, o vegano é uma terminologia que é dedicada a pessoas que não consomem nada de origem animal, nem que foi testado em animais. Mas não é só consumir por boca, né? Não é só comer. É o estilo de vida. Então, no dia a dia dessas pessoas não tem componentes no vestuário, no mobiliário, enfim, tudo que rodeia, né, o dia a dia dessa pessoa não tem nada de origem animal e nem testado em animais. Hoje em dia, praticamente tudo já foi testado em animais alguma vez na vida. Porque né? A prática das empresas enfim, de tudo, né? Então já é uma coisa comum, né? Então, e tem os maus tratos com os animais envolvidos, né? Então, por exemplo, a indústria têxtil que utiliza o tecido, né, da pele dos animais para fazer roupa, enfim, sapatos e tal. Mas na área farmacêutica tudo é testado em animal. Foi testado em animal. Então, hoje o meu trabalho é de identificar esses produtos que não foram testados ou que não são mais testados hoje em dia, né? E o vegano ele entende isso, que muita coisa já foi testada, mas que hoje não é mais testado, né? A gente não faz teste lá também em animal, na HMS, mas hoje eu faço esse trabalho de pesquisa da procedência e do rastreio, né, de todos os ativos, não só com relação aos testes em animais e derivados animal, mas também a presença de alergênicos. Então, alguns produtos, como por exemplo o probiótico, muito deles, os lactobacilos, né, que a gente, praticamente todas as especialidades médicas recomendam que os pacientes ingiram. Os probióticos, eles usam derivados de leite na fabricação das cepas. Quando vem para a farmácia de manipulação, A, B, C ou D, indifere, ele já vem contaminado. Então, não vai ser a indústria ou a farmácia de manipulação que vai conseguir resolver aquele problema daquele paciente.
a não ser que você identifique fabricantes de produtos que não utilizem esses derivados animais ou os alergênicos, né, na produção dos ativos, e aí sim você faz toda a cadeia de rastreio deles, desde a fabricação até chegar na farmácia e até chegar na mão do consumidor. Aproveito e coloco a pergunta da Sônia de Santo André. Obrigado, Sônia, pela pergunta. Os remédios manipulados podem substituir os de laboratório? É isso aí. Os de laboratório, eles são produzidos em grande escala e eles ficam à disposição nas drogarias, né? A HMS é uma drogaria também, a gente tem muitos deles lá. E aí eles atendem emergencialmente. Então, se você precisa consumir um produto ali emergencial, né, na hora, um analgésico, um antibiótico, alguma coisa assim, de urgência, eles atendem muito bem. Agora, quando a gente fala em especificidade, né, no cuidado direto com cada paciente, aí é mais interessante a farmácia de manipulação, porque ela vai fazer um produto farmacêutico mais específico para você. E aí sim, a gente consegue atender a sua necessidade completamente, né? Então, por exemplo, na drogaria a gente tem lá uma vitamina X, né, uma vitamina C, por exemplo, que tá lá sozinha naquela cápsula, naquele comprimido e tal. Na manipulação, a gente consegue vincular vários produtos numa cápsula só, numa forma farmacêutica só, e atender a sua necessidade, sem que você tenha que consumir 5, 6, 7 comprimidos de uma vez, cada um com um componente diferente. Então, eu acho que isso é um grande diferencial da manipulação e que substitui perfeitamente a indústria farmacêutica. Inclusive, uma coisa que vi na literatura, a quantidade de produtos, de substâncias, a palavra substância, que vocês têm, que ainda nem chegou na esteira da produção. Sim. E é incrível como, ou seja, a gente pode dizer que em alguns casos vocês estão à frente das Axés, das Pfizer, etc. Olha, recentemente eu adquiri um produto para tratamento de micose de unha, que é feito via tópica, que não tem na indústria farmacêutica no Brasil. Vocês têm isso. É uma inovação que empresas especializadas em atendimento às farmácias de manipulação desenvolveram, né, e disponibilizaram isso só para o mercado magistral, que é a farmácia de manipulação. A indústria não chegou lá ainda, né, e já tem aqui disponível no Brasil. O estilo de vocês nunca será de larga escala. Não. Por ser individual, ele é sempre feito para aquele indivíduo, certo? Então vocês dependem de uma rede de encaminhamento. Sim. É isso. Quais são os profissionais hoje que são na área que vocês entendem, né? Que entendem o que vocês ofertam? Sim. Bom, os profissionais que a gente atende assim diretamente são os médicos em todas as suas especialidades, até em terapias oncológicas, a farmácia de manipulação participa. E os nutricionistas são os principais prescritores que a gente consegue atender na farmácia de manipulação. Inclusive, agora recentemente, houve a liberação para que o farmacêutico aplique consultas também e faça prescrição. A gente tem as limitações, né? O farmacêutico não pode utilizar todas as substâncias que existem hoje, apesar de ser criada por nós, a gente não prescreve, porque a gente não tem o trato com a anamnese, enfim, todo o trabalho das doenças que isso é obtido pelos médicos mesmo, mas o farmacêutico ele já pode fazer consulta e ele já pode fazer prescrição de algumas coisas. E então são esses os profissionais, o médico, o nutricionista e o farmacêutico mesmo. A odontologia não... Sim, aí tem a odontologia, com certeza, a gente faz produtos para a linha odontológica. É porque assim, clareamento de dente. Eu sou de formação, sou dentista. Ah, sim. Tá? E eu sempre falo o quanto, infelizmente, a minha profissão, eu falo isso com dor no coração, né, não valoriza, porque o quanto é importante a boca para o ser humano.
porque a boca é o local onde você vai entrar o primeiro ar que você vai respirar e vai sair o último ar que você continuar deixando essa existência. E os atletas que o digam também. E a boca, né, ela é o início de várias coisas que é o teu bloqueio ou a permissão de tudo que vai entrar para dentro de você. E não só a boca, como essas áreas, todos esses orifícios, né? Que a área da atuação do dentista é abaixo da asa do nariz até o ocioide. Né? E no teu lado, no teu campo, o quanto isso é importante, né? Porque assim, a qualificação do que está entrando para que tenha um bom êxito terapêutico. Né? Vocês têm feedback dos profissionais? Ou seja, há um interesse? Porque eu acho que isso é legal, né? Assim, ó, pô, aquilo ali evoluiu bem, vocês têm isso? Sim, com certeza. A área odontológica é uma área bem complicada de entrar porque o profissional da odontologia, ele é praticamente pouco remunerado, né? Pouco reconhecido financeiramente. E aí, ele, por receber menos, ele tem que gastar menos também, né, no seu consultório. Então ele vai atrás de alternativas mais em conta. A indústria dessa área atende muito bem. Então eles oferecem produtos com um valor baixíssimo, coisas de centavos e tudo mais, e fazem produção em grande escala e aí conseguem baratear o valor, né? E aí, então, por isso que é um pouco difícil da gente entrar nesse segmento de consultório odontológico. Eu fiz cursos até disso, sei fazer muitos dos produtos que usam no consultório, mas a gente entra pouco porque a concorrência é difícil com relação a preço. Agora, quando a gente fala em individualização, então, numa dosagem específica de um peróxido lá para fazer clareamento dental, ou dos próprios antibióticos, né, que é utilizado, anti-inflamatórios que são utilizados para um tratamento de canal, alguma coisa assim. Então, nessa linha a gente consegue entrar bem, mas ainda tem a questão da concorrência com a indústria aí que complica. Bem, tem uma perguntinha aqui, ó. Senão daqui a pouco eu fico devendo aqui, porque eu estou tentando, eu vou montando, né? Aqui é mais específico, tá? O Nestor, da Vila Formosa, um abraço, Nestor. Obrigado pela audiência e pela pergunta. Ele fala que o pai dele, né, tem herpes zoster, certo? E tem algum tipo de, vamos dizer assim, essas doenças crônicas, essas doenças assim, você tem tido bastante experiências nesse campo, em específico o herpes zoster? Sim, o herpes zoster é uma das doenças que ainda evoluiu pouco no sentido da cura, né? Mas a gente sabe que normalmente se manifesta por um estresse, uma questão emocional que pode desencadear, né, as lesões do herpes. Como outras, né, outras doenças autoimunes também, que não são infecto-contagiosas, mas que a gente sabe que depende muito dessa questão do emocional, de estar bem, enfim. Da imunidade, e nesse sentido a farmácia consegue ajudar muito, né? A farmácia consegue ajudar muito. A tecnologia para o tratamento do combate ao vírus em si não evoluiu tanto assim, né? E a gente ainda tem a limitação aí de algumas substâncias que tem na indústria e tem na farmácia de manipulação também, mas nessa questão emocional e de tratar essa doença não só para a questão do vírus, mas por todo o resto da lesão que ela causa, né, do sofrimento que ela causa, a farmácia de manipulação contribui muito. Bem, Karina, sempre acontece isso, né? É que a gente não tem plateia aqui, quando tiver a gente vai ouvir acabou. Tem tanto para falar, né? Não dá tempo. Porque assim, realmente é muito legal. Já falo com o nosso ouvinte que já está feito o convite de uma outra entrevista, certo? A gente abrir um leque é legal, porque assim, a gente falou bastante. O seu case pessoal, hoje nota-se a sua preocupação com este público, até pelo fato da vivência do desamparo que esse público que está aí, várias Karinas estão aí. Qual é o nome da tua filha? Isabelle. Que tantas Isabeles precisam de alguma solução e as Karinas ficam saindo por aí atrás de uma... E você foi atrás dessa resposta. Eu acho isso legal. Então, e isso é saúde.
Isso acho que é saúde. Acho que isso que faz com que o programa que a gente tem aqui, ele tenha o seu sucesso. O sucesso desse programa, eu entendo que é criar portas e dar possibilidades às pessoas com uma boa informação, se elas querem ou não entrar por esta porta. Né? Eu acho que essa é a função do profissional de saúde. Profissional que quer tentar fazer com que nós tenhamos um país que se propôs a fazer um SUS em 88 e hoje está tentando ainda e engatinhando em alguns campos, e eu acho que nós temos. O povo brasileiro é um povo ainda que é muito bom e tem uma expectativa grande que coisas como o que você faz se tenham mais uma divulgação, que é o que a gente percebe que está faltando divulgação. E aí a função do Caminhando para a Saúde. Por favor, gostaria que você desse seu endereço, onde está a sua farmácia, por favor, e se faça Muito aí. bem. Se despeça com até logo, tá bom? É isso aí. Bom, muita gente pode me achar pelos canais aí da HMS Natural, é o nosso site, é o nosso e-commerce. Lá eu comercializo só produtos fitoterápicos, produtos naturais. Mas tudo isso surgiu pela HMS Fórmulas, né, que a gente está ali em São Bernardo, na rua MMDC, número 449. E lá a gente faz de tudo, né? Eu não faço... MMDC Pauliceia. Isso, é na Pauliceia, em São Bernardo. E lá a gente faz de tudo, né? Eu faço medicamentos para as mais diversas finalidades aí, atendendo então o público de veganos e alérgicos alimentares. E aí então vocês podem me encontrar no canal do YouTube da HMS Natural, pelo site hmsnatural.com.br, Instagram, enfim. Estou aberta em todos esses canais, converso com todo mundo lá. Muita gente fala, ai Karina, que bom conversar direto com você. Sou eu mesmo que estou lá para conversar com vocês. Podem me mandar sugestões também. Muitas das coisas que eu coloco em prática hoje é de acordo com o que vocês me pedem. Então, alguém me pediu lá um protetor solar vegano, sem leite, eu fui lá, corri atrás, produzi e coloquei no mercado. E assim como outros produtos. Então, me peçam, me procurem, que eu vou colocar o desejo de vocês na área farmacêutica, lógico, um telefone em prática. de contato mais fácil? O telefone da farmácia é 4178-2556. Repetindo. 4178-2556. Bem, obrigado pelo convite, pela presença. Está feito o convite para uma nova... Vamos conversar. Gostaria depois de a gente conversar sobre a gente fazer um programa só sobre os veganos. Com certeza. Só, já está feito aqui já uma programação aí para a nossa assessoria aqui, tá bom? Eu que agradeço. E agradecer o Zapa pela técnica. Um bom 2019 para todos nós, né, Zapa? O rapaz aí que está fazendo a filmagem, qual o nome aí? Matheus. Matheus, um abração, Matheus, obrigado pela tua presença, está fazendo aí, que logo vai estar aí nas nossas mídias aí, aqui o repeteco do nosso programa, certo? Boa! Que legal, adorei.